Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Me Conta. Eu sou a Natália Pontes, eu trabalhei com crianças com necessidades especiais, fui professora de educação especial. Estou aqui para passar alguns conceitos para vocês e focar em dicas práticas para você adaptar conteúdos para as crianças que necessitam de adaptação. Eu vou explicar para você um pouquinho disso, por que eu não falei adaptar conteúdo para crianças com deficiência. Eu disse adaptar conteúdo para crianças que necessitam de adaptação. Vamos descobrir por quê? Para começar essa explicação, eu vou ler para vocês um conceito do MEC sobre o que é adaptação curricular. O conceito de adaptações curriculares, consideradas como estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos da escola. Então vejam só, os alunos que precisam dessa adaptação não são somente os alunos com necessidades especiais. Eu falo no sentido de crianças com deficiência. As crianças que precisam dessa adaptação curricular são todas as crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem ou que naquele momento estão impossibilitadas de executar determinada atividade porque a quebrou o braço, por exemplo, precisou de um gesso. Precisa que adapte essa atividade. Indígenas também. Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito? Eu vou ler para vocês um trecho da Unesco. O trecho da Unesco, ele descreve o que a criança precisa de fato aprender. A educação inclusiva, entendida sob a dimensão curricular, significa que o aluno com necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os outros, mesmo que de modos diferentes, cabendo ao professor fazer as necessárias adaptações. Então vejam que aqui ele já está falando das crianças com necessidades especiais, que deve estar na classe regular. E o que essas crianças precisam aprender? O mesmo conteúdo que os demais. Então, o que nós vamos seguir? O currículo. Nesse sentido, nós precisamos saber diferenciar educação especial de educação inclusiva. Os alunos da educação especial são os TDAH, os TEA, síndromes, altas habilidades, deficientes, superdotação. E os alunos da educação inclusiva quem são? Todos os alunos que necessitam de adaptação. E veja bem, as adaptações curriculares devem ser feitas pelo professor de cada disciplina. Ah, mas na minha escola tem um professor especializado. A ajuda desse professor é sempre bem-vinda, porém é o professor da disciplina que conhece as competências e as habilidades que precisam ser ensinadas. Então é ele quem vai planejar essas atividades. Nesse sentido, eu somente adapto atividades olhando o currículo. O que diferencia de eu ter uma atividade dentro do armário e aquele meu aluno com necessidades especiais, aquele meu aluno com dificuldades de aprendizagem, precisa fazer alguma atividade. Então eu pego aquela atividade do armário e dou para ele. Aquela atividade, ela não tem um significado, ela não tem um sentido para o aluno. E a atividade precisa ter um significado. O aluno precisa olhar aquela atividade e atribuir um sentido para ela. Estamos aqui falando de adaptação curricular, mas para que ela de fato aconteça, a gente tem que quebrar umas barreiras. Quais barreiras? As barreiras atitudinais. Então eu preciso acreditar no potencial daquele aluno. Eu preciso acreditar que eu vou conseguir, que eu vou procurar e buscar possibilidades para criar oportunidades para esse aluno aprender. Preciso quebrar também as barreiras arquitetônicas. Então, eu tenho um aluno cadeirante. O que eu preciso fazer nessa escola? Como eu preciso organizar a arquitetura dessa escola para receber esse aluno? Preciso quebrar também barreiras metodológicas. Então, aquele aluno ele tem uma necessidade especial de uma adaptação. Eu preciso criar essa adaptação
para esse aluno. Preciso quebrar também as barreiras comunicacionais. Por exemplo, se eu tenho um aluno que é surdo, eu preciso colocar na escola o quê? Um intérprete de Libras. Ou eu tenho um aluno autista que ainda não se comunica comigo verbalmente, mas eu posso utilizar com ele o PECS. Veja como tem algumas barreiras que a gente precisa quebrar para que a escola possa realmente propiciar um ambiente bacana, um ambiente receptivo, um ambiente acolhedor para essa criança. Agora, vamos falar um pouco sobre essa adaptação curricular na prática. Esse material didático, primeiramente, ele precisa ser atrativo e lúdico. É claro que você precisa conhecer a criança e avaliar a criança, aquilo que ela gosta também precisa estar presente nessa atividade. Então, se ela gosta de muitas cores, coloque cores. Se ela gosta de brilho, coloque brilho. Uma coisa que é sempre muito importante que os professores carreguem nas suas bolsas, tenha junto com você, é livro para recortes de figuras ou figuras já cortadas. Vou dar um exemplo de como utilizar essas figuras. Gente, a sua proposta é que a turma faça um texto livre. Então, você propõe também para esse seu aluno, porque ele precisa seguir aquilo que está sendo pedido no currículo. E já que você tem figuras dentro da sua bolsa, já que você tem um livro de figuras, o seu aluno ele pode ser protagonista desse processo de aprendizagem. Então, ele vai ver ali naquela atividade um significado, ele vai atribuir um sentido àquilo que ele está fazendo, ele está produzindo aquele texto. De que forma? Meu aluno ainda não sabe escrever um texto, então eu vou pegar algumas figuras, vou mostrar para esse aluno sobre o que você quer tratar nesse texto. Sobre o elefante. Então, nós vamos pegar uma figura de elefante e colocar o elefantinho. Como que a gente vai continuar esse texto? Então eu pego a figura do elefante e a figura do sol. O elefante estava tomando sol. Então vejam, a criança vai preparando o seu texto. De que forma? De forma adaptada. Outro recurso que eu gostava muito de utilizar quando eu trabalhava no 5º ano do fundamental é a calculadora. Então minha criança estava aprendendo a equação de 1º grau. Os demais fazendo as continhas de adição, subtração, multiplicação, divisão, mas a minha criança só sabe fazer a adição e subtração, por enquanto. Então, como que ela vai fazer a equação do 1º grau se a equação do 1º grau tem a multiplicação e a divisão? Não vou permitir que ela passe por esse conteúdo? Vou, mas de que forma? Eu posso apresentar para ela uma calculadora. É um recurso, é uma adaptação curricular. Outra proposta que eu venho trazer para você, que eu utilizava bastante nas aulas de ciências e que é muito bacana, é fatiar informações. E você desenhar também. Então, quando você desenha, por exemplo, um corpo humano, a criança está estudando o sistema digestivo. Você desenha a boquinha, aí faz as flechinhas, pega tirinhas de papel, escreve os nomes dos órgãos do sistema digestivo e cola para a criança. É como se fosse um resuminho mesmo. E falando de resumo, eu quero finalizar falando da apostila. Muita gente tem um certo preconceito com a apostila. Olha a apostila de uma forma como se ela fosse ruim. E a apostila, na verdade, ela pode ser um norte para você. Lembrando que você precisa ter uma apostila e o seu aluno também precisa ter outra apostila. O que você vai fazer na apostila do seu aluno? Se o seu aluno escreve em caixa alta, e já aproveito para falar, a gente sempre começa do macro para o micro. Então, quando você for desenvolver uma atividade para o seu aluno, procure fazer em folhas grandes, utilize uma letra tamanho 16, que é um certo padrão que a gente utiliza. Claro, sempre olhando a sua criança como única e vendo aquilo que ela dá conta de fazer naquele momento. Mas, como eu estava dizendo, o que você vai fazer com a apostila? A apostila ela serve para você ver, por exemplo, uma questão. Na apostila tem uma questão muito grande. Fatia aquela questão. Por exemplo, ali está escrito assim,
Qual é o nome do elefante? Quantos anos o elefante tem? Então, você vai fatiar essa informação. A primeira pergunta para o seu aluno vai ser: qual é o nome do elefante? A segunda pergunta para o seu aluno vai ser: quantos anos ele tem? Fatia aquela informação para que o aluno consiga assimilar aquilo que está sendo pedido ali naquela questão. Se for necessário, risque ou cole um papel em cima da questão com uma letra caixa alta. Outra proposta que eu vou passar para você é: se você tem um texto na apostila, que é um texto que você acredita que seja grande para o seu aluno fazer a leitura com você, ou fazer a leitura sozinho, faça um resumo desse texto e grampeie por cima daquele texto proposto pela apostila. Então aqui eu estou dando algumas dicas para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui um grande beijo para você e até a próxima.